Amados, acho que a gente já falou bom dia, mas bom dia de novo, né? E eu queria nessa manhã, até antes de vir para cá, sabendo que nós íamos partir o pão, né? Estaríamos diante do Senhor na mesa dele. Eu, no meu interior, eu estava orando, falando: Senhor, nós temos compartilhado bastante assuntos ligados ao teu reino, à tua volta. E a mesa do Senhor aponta para isso também, mas todos nós sabemos que o que é central, principalmente na mesa do Senhor, é a própria pessoa dele. Eu falei: Senhor, me ajuda, né, ter para mim mesmo, porque todos nós temos que fazer em memória dele, ele disse. Então, toda a nossa afeição, toda a nossa atenção, todos os nossos sentimentos, nossos pensamentos devem ser afinados e elevados pelo Espírito Santo, a um ponto que Cristo mesmo seja central e seja tudo para nós e nós consigamos contemplar as facetas, os ângulos da sua beleza, da sua perfeição e também da sua própria obra por nós, né? Eu creio que todos nós concordamos nisso. E eu vinha meditando e pensando: Senhor, me ajuda pessoalmente e ao mesmo tempo ajuda todos nós, né, a termos esse senso, essa consciência, enquanto nós estamos reunidos no teu nome para isso. Porque a mesa do Senhor jamais envelhece, né? Ela tem até um cântico que um irmão escreveu que fala assim: refrescante tua mesa é, satisfaz-nos plenamente e nos supre diariamente. Refrescante a tua mesa é. Que alento tua mesa traz. Faz-nos lembrar a tua vinda, esperança que não finda. Que alento a tua mesa traz. Porque Paulo diz que nós fazemos isso até que ele venha. Então, amados, enquanto a gente estava chegando aqui, eu tenho o costume sempre de consultar escritos de irmãos piedosos do passado, né? Eu fui chegando aqui antes de sentar ali, abri assim esporadicamente um site que tem alguns escritos de alguns irmãos. E de repente estava lá, e tem uma revista, deixa eu contar para os irmãos por que eu quero fazer isso aqui, ler com vocês e meditar nisso. Tem uma revista publicada pelo irmão Dame Penton, chamado a revista O Amanhecer. Ele publicou cerca de, acho que 40 edições. Na verdade não era uma revistinha, era tipo um livrinho que vinha com fascículos e artigos escritos por ele. E ele publicou até o ano da morte dele, essa revista. Aí eu vi que no site onde eu abri tinha lá volume 4 ao volume 6. E chegando aqui, eu falei: deixa eu ver alguma coisa. Senhor, eu queria ver se tem algum sentimento para aguçar isso em mim, né? E aí eu cheguei e vi um capítulo, porque eles publicaram os 45 capítulos dessas volume 4, 5, 6, dava 45 capítulos. Um dos capítulos se chamava A Devoção do Senhor Jesus. Aí, irmãos, enquanto eu comecei a ler, antes da gente começar a reunião, sentei ali, comecei a ler, e eu não suportei, não consegui nem cantar. Eu fui tomado, assim, de um sentimento de quebrantamento, sabe? Porque realmente o irmão recebeu uma graça para falar desse aspecto, porque nós contemplamos a morte do Senhor, principalmente por causa dos nossos pecados, né? E certamente ele morreu para resolver o problema dos nossos pecados. Mas existe um outro aspecto da morte do Senhor Jesus que não toca primeiramente no nosso pecado. E o fato de nós só olharmos para a morte dele por causa do nosso pecado, não é que isso não tem importância, tem, mas mostra quão egoístas nós somos ainda. Porque a morte, a devoção até a morte, porque a devoção, para ser devoção, ela tem que amar com todo o ardor do coração até a morte. E esse amor do Senhor Jesus, até a morte, não foi primeiramente por nós. Bendito seja ele, foi primeiramente, acima de tudo, pelo Pai. Ele tinha algo a dar a Deus mesmo. E algo que foi somente entre ele e Deus. E que nós, como diz o irmão Macintosh, quando nós, como os sacerdotes, filhos do sumo sacerdote, tem uma figura muito linda em Levítico. Os filhos de Arão deveriam se reunir ao redor do altar, ao a vítima do holocausto ser oferecida, e aquele holocausto queimava inteiro. E sabe o que eles faziam? De outras ofertas eles comiam, mas do holocausto não. Eles ficavam olhando aquela oferta queimar.
memorando aquela oferta subindo inteira queimada para Deus. E sabe, o único que apreciava e que recebia aquele alimento era Deus. O que isso indica, irmãos? Isso é uma figura muito linda da ceia do Senhor. Nós estamos ao redor da sua mesa, contemplando o seu amor. Mas enquanto nós contemplamos, nós tocamos num tipo de amor que só Deus conhece com plenitude. Os irmãos conseguem entender isso? Nós estamos aqui, há um aspecto desse amor que flui para nós, mas há um aspecto que nem anjo nem homem conhece. Foi algo que se deu totalmente entre o Senhor Jesus e Deus mesmo. A sua devoção, a sua pureza. E eu queria, nessa primeira parte, talvez eu leve aqui de 10 minutos, 15 minutos, só para compartilhar com os irmãos um pouquinho do que esse irmão escreveu. Eu penso que possa, talvez, se o Senhor quiser, tocar o coração dos irmãos também. E aí depois a gente pode ter uma outra parte, onde fica aberto para perguntas e respostas, com coisas em relação às coisas que nós compartilhamos até aqui. Tá bom? Então eu queria que a gente pudesse ler um versículo, 2 versículos antes. Um em Efésios. Capítulo 5. Versículo 1 e 2. Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu estou lendo na versão da Bíblia textual. Aqui diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também nos amou, e se entregou por nós em oferta e sacrifício a Deus como odor fragante. Agora, Salmo capítulo 17. Esse Salmo de Davi. Só colocando uma coisa para os irmãos antes de nós lermos. Há muitos salmos que são escritos, e os salmos são escritos de uma natureza muito peculiar, porque muitas vezes nos outros livros da Bíblia você tem aquela expressão: veio a palavra do Senhor ao profeta tal, ou o Senhor falou, ou o profeta diz assim diz o Senhor. Então você tem o profeta e o Senhor. Mas nos salmos eles são escritos num estilo bastante diferente. O salmista, já disse um irmão do passado, né? O irmão Witness Lee, por exemplo, disse no seu estudo vídeo de Salmos, que os salmos são a revelação do homem buscando e contatando e se unindo a Deus, por meio de cânticos e súplicas com exultação. Então esse homem vai galgando níveis espirituais de comunhão com Deus enquanto ele ora. Muitos salmos começam com o salmista orando a sua própria oração. Dali a pouco, irmãos, você não sabe se é o salmista ou se é Deus que está falando mais. E não tem o assim diz o Senhor. Você percebe que é o Senhor que assume total controle da fala por causa da natureza do que o salmista está falando. Não tem como se aplicar a ele isso. E os Salmos é singular nisso. Os Salmos, e diz o irmão Macintosh o seguinte, que visto que o salmista andava tão perto de Deus, Davi, por exemplo, era um homem tão íntimo que o coração dele começou a ser treinado antecipando bênçãos do Novo Testamento. Qual que era a bênção do Novo Testamento? Que o Senhor seria feito um espírito com aquele que nele crê. No Antigo Testamento você tinha o Espírito de Jeová vindo sobre a pessoa, e depois que Jeová usava o profeta como instrumento, o profeta é o profeta, Jeová é Jeová.
Mas em Davi e nos homens íntimos e piedosos, acontecia o princípio da encarnação, como diz o irmão Atmani, onde a palavra se faz carne, onde em Jesus isso alcançou o nível máximo, porque ele era a própria palavra encarnada. Mas depois você tem em Paulo, por exemplo, um trabalho tão fino do Senhor, que mesmo quando ele dá a opinião dele vira palavra inspirada. Ele fala, olha, não tem mandamento do Senhor, dou a minha opinião. E contudo, a opinião dele ficou na Bíblia, como palavra de Deus. Então você tem esse nível, né? E até o irmão Ni fala que o capítulo 7 de Coríntios é o nível mais alto da inspiração. É o nível mais alto do ministério da palavra. Quando um homem, dando a sua opinião, é honrado por Deus como opinião de Deus. E Paulo, ainda mais humilde, fala, e penso que eu recebi a misericórdia de ser fiel. Fiel ao quê? A mente do Senhor. Essa opinião que eu estou dando é minha, mas eu penso que o Senhor trabalhou tanto em mim, pela misericórdia dele, que eu seja fiel em representar a sua mente. Que coisa linda, irmãos. E foi tão verdade que ficou na Bíblia como palavra de Deus. Então você tem o princípio da encarnação, você já não tem o assim diz o Senhor. O Senhor falando por meio do profeta, o profeta sendo uma coisa, o Senhor outra. Parece que o Senhor e o profeta se tornam um, como ele quer ser um conosco. Só que isso é uma coisa, é uma bênção do Novo Testamento. Porém, no Antigo Testamento, exclusivamente nos Salmos, visto que o homem, não sei se os irmãos estão conseguindo acompanhar, ele está buscando a Deus em oração, colocando suas impressões santas, sua prostração diante da santidade. E ele está elevando níveis de percepção espiritual, afinando-se com Deus. Isso acontece nos Salmos. O salmista está falando, de repente você começa a perceber que ele sumiu de cena. Não tem nada a ver com o salmista mais o que está sendo dito. É Deus purinho falando, e aí se cumpre o que está escrito em 1 Pedro 1, versículo 10 a 12. O Espírito de Cristo estava sobre os profetas e falava. Então, quando você lê o Salmo, você tem que perceber aonde o Senhor Jesus, o Espírito dele, de forma antecipada, assume o controle de uma forma muito sutil e fina, que só se dá com aquele que andou muito perto de Deus. Esse nível de comunhão e amor, tá entendendo? Por que eu tô falando isso? Porque o Salmo 17 que a gente vai ler segue esse princípio, como muitos outros salmos. Eu lembro que quando eu li Salmos a primeira vez, sem ter essa percepção, eu falava assim, mas não é possível, Davi está muito convencido dele mesmo para falar o que ele está falando aqui, né? É claro que eu não ia duvidar que é a palavra de Deus, mas eu falava, Senhor, como é que Davi faz uma oração dessa? Porque a gente sabe que ele é um homem segundo o coração de Deus, mas a gente sabe onde ele caiu também, como também nós podemos cair. Ele não pode falar uma coisa dessa, Senhor? Mas, irmãos, agora entendendo o que acontece, na natureza dos salmos, como eles são escritos, nós entendemos quem estava falando na boca de Davi. Então, olha só, por exemplo, capítulo 17, versículo 1 a 3. Falando da sua devoção. Profetizando 1000 anos antes que viesse em carne, da devoção que ele viveria ao Pai enquanto ele fosse homem nessa terra. O Espírito de Cristo falando em Davi. Profecia messiânica. Dos dias do Senhor Jesus em carne. Falando na boca de Davi. Versículo 1 a 3. Ouve, Yahvé, uma causa justa. Esteja atento ao meu clamor. Escuta a minha oração, feita de lábios sem engano. Que homem pode falar uma coisa dessa? Não há engano nos meus lábios. Continuando. Da tua presença proceda a minha vindicação, ou seja, demonstre que eu sou justo, como de fato eu sou. Ele está orando para que fique evidente o tipo de natureza pura que ele tem. Ó, irmãos, Davi poderia falar uma coisa dessa de si mesmo? Continuando. Vejam teus olhos a retidão. Tu tens provado o meu coração. Retidão fala de conduta diante dos homens. Agora, coração é uma coisa que só Deus vê. Então ele está dizendo assim, tu provarás, tu vindicarás que eu fui justo, tanto por fora como por dentro. Tu tens provado o meu coração. Examinaste-me de noite. Passaste-me pelo crisol e nada achaste. Irmãos, quem está falando isso aqui? É o nosso bendito Senhor Jesus.
O homem passado pelo crisol. Agora, eu gostaria, isso aqui foi só um versículo introdutório, isso aqui também Efésios, que diz que ele se ofereceu como aroma suave a Deus, porque é uma oferta que dá satisfação a Deus, para mim poder ler um pouquinho do que o nosso irmão Penton escreveu sobre essa devoção do nosso Senhor Jesus. Então eu queria ler, tá no celular, eu não preparei nada na folha, nem sabia que isso seria dado aqui para repartir, mas eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. No capítulo do fascículo 41 da revista, ele diz assim: já foi dito que aquele que pudesse expor o livro de Levítico, aquele livro de sombras e figuras da pessoa e obra do nosso Senhor, que pudesse expor o livro de Levítico em sua plenitude, estaria dando um quinto evangelho ao mundo. Os irmãos estão entendendo? Porque nós temos 4 evangelhos, narrando a perfeição da vida humana do Senhor. Mas ele falou assim, se alguém conseguisse expor o livro de Levítico apresentando Cristo, como ele está tipificado ali, ele estaria dando um quinto evangelho ao mundo. De tão belo, irmãos, que é a pessoa do Senhor dentro desse livro. Pois as 5 grandes ofertas básicas da lei são tanto espelhos colocados ao redor de Cristo como central, dando 5 retratos do nosso Senhor em diferentes ângulos. O holocausto é a vida de Cristo. A oferta de manjares é o caráter de Cristo. A oferta pacífica é a obra de Cristo. A oferta pelo pecado e as ofertas pelo pecado, culpa e transgressão, né, são a morte de Cristo. Este ritual quintuplo é o primeiro retirado do Messias, apresentado a nós de forma completa. As 5 grandes ofertas foram divididas em 2 classes. As ofertas de sabor doce ou de aroma fragante, para aceitação, para que Deus fique satisfeito e receba o que é devido a ele. Elas são chamadas de ofertas de aroma suave. Só tem 3 ofertas em Levítico que são chamadas assim: o holocausto, a oferta de manjares, que cereais, e a oferta pacífica. As outras 2 não são chamadas de aroma suave, são chamadas de sacrifícios cruentos. Porque elas não estão lidando com a satisfação de Deus, elas estão lidando com o pecado do homem. E o pecado do homem não é satisfação. Agora, os irmãos estão percebendo que das 5, tem 3 que nem está tocando com o nosso pecado, não está tratando com o nosso pecado. Não tem a ver conosco, irmãos. Nós somos beneficiados, sim, mas nós não somos o centro dela. As outras 2 têm a ver conosco. E essas são de sacrifício cruento de sangue. Agora ele continua falando. O outro para fazer, né, aceitação. Uma expressão nunca usada para as ofertas que são para tratar pecado. E as ofertas pelo pecado são para fazer expiação. Uma é aceitação, a outra é expiação. Uma expressão quase exclusivamente confinada a eles, a esses 2 sacrifícios. A única classe surgiu como um aroma doce, a primeira classe. A outra classe das outras 2 ofertas desaparecia num consumir ardente pelo fogo que destruía. E ele também vai falar uma outra coisa aqui, ó. As palavras no hebraico são muito interessantes, porque quando Deus está falando do holocausto, da oferta de manjar e da oferta pacífica, a palavra queimar no hebraico significa perfume de incenso subindo. É um perfume que Deus está respirando. Agora, quando vai tratar da oferta pela culpa e pela transgressão, o pecado, a palavra hebraica muda. Deus não fala de um incenso perfumado. A palavra é destruído pelo fogo. Porque o que toca o pecado tem que ser destruído. Banido para longe de Deus. Ambos passam pelo fogo, mas um como perfume, o outro como algo a ser destruído. O Espírito Santo é muito cuidadoso. Embora o tradutor traduziu assim,
será consumido pelo fogo. O verbo hebraico consumir, nas primeiras 3 é perfume. É o incenso que está se consumindo e jogando perfume para o céu. Já no segundo grupo, é consumir no sentido de destruir, de acabar com aquilo. Por que isso, irmãos? Porque quando está falando da perfeição do Senhor Jesus para Deus, é só perfume. E quando está falando do que nós somos, é só destruição. Mas Cristo passa pelas 2 etapas. E para que nós não fôssemos destruídos, Ele aceita toda a destruição no nosso lugar. Mas o que nós queremos ver aqui, se o Senhor continuar nos dando graça, é essa questão da devoção dele, do primeiro grupo, e especificamente do holocausto. Olha como nosso irmão continua. Agora, ele diz assim, o holocausto, a maior e mais antiga das ofertas, porque você sabe que as outras 4, elas foram instituídas quando Moisés deu a lei, certo? Quando foi que começou a ter oferta de manjares? Deus vindicou a oferta de cereais dos homens. Você lembra que Caim tentou oferecer? Oferta sem sangue, sem gordura no fogo? Deus aceitou? Não. Agora, lá na lei de Moisés ele pede, mas em segundo lugar. Antes dela deve vir a oferta que é queimada inteira para Deus, com derramamento de sangue e gordura sendo queimada no fogo. Que é a mesma que Abel fez. Por isso que ele diz aqui, o holocausto é a mais antiga das ofertas. Ela não é só a primeira que encabeça todas as outras 4 em Levítico. Ela é a mais antiga, porque o que Caim ofereceu, assim que o homem foi... Abel. Assim que o homem foi expulso do Éden, Abel criava ovelhas para fazer holocausto ao Senhor. Então, o holocausto é muito singular por isso, irmãos. Eu não sei se os irmãos conseguem tocar nisso. A lei de Moisés tem todo o rito, a liturgia do culto, com essas ofertas que representam o nosso Senhor e a obra dele. Todas elas falam de Cristo. Mas a mais antiga, que precede até Moisés, é anterior a Moisés, é anterior a Abraão, é anterior a Jó, sendo Jó mais antigo que Abraão. Não sei se você sabe disso, mas Jó é mais antigo que Abraão. E Jó também oferecia holocaustos. Mais antigo que Noé, porque quando Noé sai da arca, qual é a primeira coisa que ele oferece? Holocausto de aroma suave a Javé. E diz que o Senhor respira o cheiro daquela oferta. Mas antes de Noé, Abel começou oferecendo. É a mais antiga de todas. E quando a liturgia do culto mosaico começa, Deus abre todo o sistema de culto com essa oferta. Isso é o que aparece em Levítico 1. Essa oferta tem que vir antes de todas as outras. Por quê? Então ele diz assim, ó, o holocausto, a maior e mais antiga das ofertas, que remonta a Abraão e a Noé, e provavelmente ao Éden. Porque outra coisa que eu não falei, que ele tocou aqui agora, não é Abel. O primeiro a oferecer um holocausto foi o próprio Deus, na porta do Éden, quando ele matou aquele animal e fez vestes de pele para Adão e Eva. Aquilo ali foi o primeiro sacrifício baseado no qual Abel aprendeu de Adão como Deus gostaria de ser agradado na adoração. Os irmãos estão vendo que interessante isso? E aí continua falando assim, ó. Essa oferta retrata no mosaico da própria arquitetura de Deus presta atenção nisso, irmãos, a autoimolação de uma alma humana totalmente separada do pecado. É a vida humana em todas as suas profundezas e possibilidades devolvida a Deus tal como ele a planejou quando a criou. Por que, irmãos? Porque os outros sacrifícios você derrama sangue para fazer expiação, os outros 2 lá finais. No holocausto não é dito. A palavra expiação poderia ser melhor traduzida para aceitação, quando aparece em Levítico 1. Sabe por quê? Porque essa oferta, o principal dela é a gordura e não o sangue por pecado. O que é a gordura? Vamos lá, a gente sabe. O que é a gordura? Por que a gente cria gordura? É reserva de energia. A energia que te dá vida, força. Então, quando você está oferecendo a gordura no altar, significa que você está dando todas as energias da sua vida.
Gordura queimada no altar significa devoção com todas as suas forças. Os irmãos estão conseguindo tocar nisso? Quando coloca o holocausto para queimar, então, e ele queima inteiro, isso está significando que uma vida inteira está totalmente rendida a Deus. Como Deus criou o homem para ser. Acontece, irmãos, deixa eu tentar ilustrar assim. Deus criou Adão para a glória de Deus. Adão devia toda a devoção das entranhas do seu ser a Deus. Está entendendo? Então ele foi criado e ele deveria ascender em devoção crescente ao Senhor. Ele deveria ser essa oferta, você está entendendo? E tudo que Deus criou para a sua glória, e todas as coisas devem retornar a Deus dessa forma. Mas o que Adão fez? Adão deu devoção a Deus? Não, Adão, além de não dar devoção, deu problema. Além de não subir, caiu. Você está entendendo? Então agora nós temos dois problemas aqui para resolver. Por um lado, Deus tem que receber ainda o que Adão nunca chegou a dar. A devoção. Por outro lado, agora Adão tem que ser tirado do buraco que ele caiu. Então tem que haver um pagamento para tirar ele do buraco, mas ainda que ele for tirado do buraco, vamos supor que alguém vai lá e tira ele desse buraco, chamado queda, a desgraça da nossa raça humana. Se Adão chegar nesse ponto aqui, ele não vai estar ainda satisfazendo a Deus em plenitude, porque se alguém tira ele do buraco e devolve a posição que ele tinha de inocência, ele ainda está devendo devoção total a Deus. Você está entendendo, irmãos? É por isso que a obra do Senhor Jesus tem dois aspectos. Deus tem que receber algo que nunca recebeu, nem dos anjos, nem dos homens. Toda a devoção, todas as energias colocadas diante dele. E por outro lado, agora tanto o homem como os anjos caiu. E o homem caiu, e agora ele não tem nem como sair do buraco. Ele não tem crédito e só está em débito. Só está em dívida. Então, para ele poder ser tirado da posição de dívida, onde ele está negativo, com saldo negativo, alguém tem que ser punido no lugar dele, porque a justiça exige punição pelos pratos quebrados. Então, a obra do Senhor Jesus é alguma coisa que substitui-nos na cruz, sendo punido em nosso lugar. Isso são as duas últimas ofertas de Levítico. Oferta de pecado e de transgressão. Cristo sendo punido pela ira de Deus no nosso lugar. Essas são as últimas 3 horas da cruz. Por isso também, queridos irmãos, a cruz do Senhor Jesus vai ter 2 fases. As primeiras 3 horas e as últimas 3 horas. Nas últimas 3 horas, Deus o desampara. Deus vira o rosto dele, de Cristo, e põe sobre Cristo a culpa de todos os nossos pecados e o pune com a sua ira eterna. E as trevas permeiam tudo. Isso são as últimas 3 horas. Isso é o que tem a ver conosco. É para nos tirar do buraco que a gente caiu. Isso concede a nós perdão de pecados. Mas esse não é a única questão. Mesmo que nós fomos perdoados, os irmãos estão conseguindo acompanhar? Nós ainda devemos algo a Deus de forma positiva. Nós temos que dar satisfação para Deus, porque foi para isso que Deus nos criou. E Cristo, sendo punido no nosso lugar, só nos põe na posição que Adão tinha antes de cair. Mas ainda que Adão não tivesse caído, ele tinha que dar algo a Deus. E Deus não recebeu isso até agora. Os irmãos estão entendendo? Então, se a obra de Jesus na cruz, para nós, ela só começa a nos beneficiar nas últimas 3 horas, o que ele estava fazendo nas primeiras 3? Porque é só nas últimas 3 horas, quando ele dá o 4º brado do Calvário, ele deu 7 brados. No 4º brado ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? E as trevas cobrem tudo, porque agora está começando a receber juízo, ira no nosso lugar. Agora ele está tocando nas outras 2 ofertas finais, nas ofertas que é consumida, destruída pelo fogo. É Jesus suportando o fogo da ira de Deus no nosso lugar. Mas, irmão, se ele só está tratando conosco nas últimas 3 horas, essa é a pergunta que fica, o que ele estava fazendo nas primeiras 3? Sabe o que ele estava fazendo, irmãos? Nas primeiras 3, você pode ver que, quando vai inaugurar as últimas 3 horas, ele não fala meu pai, ele fala Deus meu. Porque ele não está na relação de filho com o pai. Ele está no lugar da criatura amaldiçoada, tratando com Deus. É a criatura falando com Deus. Eu não estou dizendo que Jesus é uma criatura, mas ele está posicionalmente como uma criatura, substituindo as criaturas abandonadas.
Então ele não fala assim, meu pai, por que me desamparaste? Ali não é pai, ali Deus é um juiz e ele é uma criatura. Tá entendendo? Agora, nas primeiras 3 horas, como que é a relação dele com o pai? Com o pai. É um filho com o pai. Ele fala, pai, ele inaugura as 7 frases dizendo, pai, perdoa-lhes. Porque nessas primeiras 3 horas ele não está lidando com o nosso problema ainda. Mas aí, os irmãos estão conseguindo acompanhar? Fica a pergunta. Então, com o que ele estava lidando nas primeiras 3 horas? Ele estava dando para Deus o que Deus não tinha recebido. Deus nunca tinha recebido amor até a morte. Um amor perfeito de alguém. Ninguém nunca havia amado a Deus. O mandamento da lei, o principal, continuava sem ser cumprido. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Ninguém nunca havia amado a Deus assim. E a prova de que alguém ama a Deus assim, não é ele amar quando as coisas estão tudo bem. É se ele pode passar no teste quando Deus exige a própria vida dele em devoção. Porque Deus merece e tem direito a isso. Então Cristo estava dando isso a Deus nas primeiras 3 horas. Ele estava se oferecendo como sacrifício de aroma suave. Deus estava sendo satisfeito pelo amor que ele nunca encontrou em ninguém. Os irmãos estão entendendo? Nessas primeiras 3 horas, o Senhor Jesus era o holocausto perfeito. Todas as gorduras, todas as suas forças estavam se devotando a Deus, se satisfazendo naquilo que o Pai havia exigido. É só depois que ele cumpre a primeira parte do aroma suave que ele vira oferta a ser destruída pelo fogo. Mas, irmãos, a gente não tem ideia do que significou essa devoção. É por isso que na lei de Levítico 1, você pode ler lá Levítico 1, esse sacrifício, ele era queimado sem o homem tocar em nada. Eu ouso dizer, e nós temos que tirar a sandália dos nossos pés, que seria blasfemo qualquer um de nós dizer que entende o que ocorreu entre o amor do filho e o pai naquelas primeiras 3 horas. Nós só podemos apreciar e curvar nossa cabeça. Nós não temos como comer nada daquilo. Os irmãos estão entendendo? Não só nós, os anjos também não. O irmão Charles Wesley, ele chega a escrever um cântico dizendo assim: a Cristo coroai, seu lado aberto e mãos olhai, das suas chagas o fulgor e glória contemplai. Pois que anjo lá do céu o pode suportar? Perante esse místico esplendor de amor, abaixa o seu olhar. Ah, irmãos, como nós precisamos ter compreensão do que nós estamos fazendo quando nós partimos o pão. De quem é que nós estamos celebrando? Em memória de quem e o que ele fez naquele momento. É claro, nós não vamos conseguir penetrar. Mas todo o nosso afeto, toda a nossa atenção, toda a nossa mente, toda a nossa força tem que ser devotada, tem que ser votada a isso. Como aqueles sacerdotes ficavam em pé ao redor do altar, enquanto aquela fumaça, aquele olás, aquele incenso subia. E só Deus e a oferta estavam no centro. Isso era Jesus nas primeiras 3 horas da cruz. Totalmente para Deus. Está entendendo? Isso é holocausto. A gordura queimada toda. Ninguém toca. Só Javé. Em Números, Deus chama isso de a minha comida posta no altar. Você sabe que você tem fome é quando não tem satisfação, quando você não recebeu aquilo que satisfaz você. Deus tinha fome de um amor assim. E toda a criação devia isso para Deus.
E ninguém da criação havia dado isso a Deus. Com a exceção do nosso Senhor Jesus, Jó foi o homem que mais sofreu. Lá no capítulo 1 diz assim, quando a primeira tentação passa, ele fala, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Na segunda vez, o Jó já começa a bambear. Claro, ele não chega a pecar, atribuindo mal a Deus, mas diz assim, em tudo isso Jó não pecou com seus lábios, mas já não menciona mais as intenções de Jó, porque ele ficou, irmãos, ele titubeou. Ele deu aquela vacilada. E depois ele começa, sem entendimento, na ignorância do ser caído dele, a dizer, tu, ó Deus, és um espreitador. Tu és cruel comigo. Se tu mostrasses para mim a minha culpa, mostra! Eu carregaria sobre os meus ombros, porque tu destruíste a minha família toda. Você percebe? Não ainda um atribuir de mal a Deus, mas um amargor, uma dúvida crescente no coração dele com relação à retidão de Deus. Mas o Senhor Jesus no seu coração, irmãos, ele nunca duvidou. Por isso que o Salmo 22, quando está falando daquela hora dele na cruz, é dito que embora ele está sofrendo como um opróbrio dos homens e um verme, o salmista, o Espírito de Cristo no salmista diz, todavia tu és santo. Não há dúvida da perfeição dos seus caminhos. Não é uma devoção que vacila. Deus recebeu de uma criatura, porque Jesus se fez criatura, pela primeira vez, o que a criação devia para Deus. E é com base nessa devoção que Cristo deu, que Deus recebe toda a criação. Porque se não fosse por isso, irmãos, nós não tínhamos direito nem de pensar ou respirar. Porque nós não demos o que o nosso bendito Criador merece. Dos males mais terríveis que a queda nos fez, foi nos fazer voltados para nós mesmos. Inclusive quando pensamos na salvação. Então, holocausto, né? Deixa eu continuar lendo um pouco aqui o texto. Ele continua assim, ó. Totalmente separado do pecado e da vida humana. É a vida humana em todas as profundezas, possibilidades, devolvida a Deus tal como ele planejou quando criou o mundo. Outras ofertas eram alimento para os sacerdotes, no todo ou em parte. Esta oferta, o holocausto, era alimento somente para Deus. Somente Deus consumia, e Deus consumia por completo. Portanto, o primeiro retrato de Cristo na Bíblia é a imagem repentina de uma vida sem pecado. Por isso que é dito do holocausto. Porque para ele poder dar essa satisfação a Deus, o pecado não pode tocá-lo. É dito em Levítico 1:10. Algum irmão quer ler Levítico 1:10, por favor? Quem puder ler. E a sua oferta for de gado miúdo, os carneiros ou os cabritos, para holocausto, trará macho sem defeito. Isso. O que é dito do holocausto? Ele será um macho sem defeito. Levítico 1:10. Agora olha só o que o irmão Penton coloca. Os rabinos judeus, tradicionalmente, consideram 50 possíveis defeitos a serem examinados ao oferecer um holocausto. 50 possíveis defeitos. Qualquer um dos quais desqualificaria um sacrifício. 5 eles olham na orelha. Tem algum problema ligado ao ouvido. 3 nas pálpebras. 8 no olho e assim por diante. Mas o holocausto, isso é o rabino judeu, considerando. Mas essas conjecturas judaicas dos rabinos só olham os defeitos estéticos da exterioridade do sacrifício. Porém, olha o que o irmão Penton diz assim, ó. Porém, Deus, no holocausto, foi muito mais além. Para verificar a perfeição interna, bem como a simetria externa, o animal era esfolado. Tem que ter tirado a pele dele, separar a pele da carne para poder olhar se não tinha defeito dentro. O animal era esfolado, né?
Ele, está escrito em Levítico, esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços, para que pudesse ser examinado minuciosamente. O arrancar e esfolar da pele desnudava a vida interior. Então, aqueles sofrimentos, sabe? Porque o esfolar significa isso, é machucar você. Irmãos, que homem que sendo machucado e ferido só devolveu pureza enquanto isso acontecia. Irmãos, a gente não aguenta um irmão olhar torto pra gente. Não precisa nem dele cortar a gente. É só o irmão não dar uma paz assim meio sorridente e a gente já sai aquela coisa feia de dentro de nós. Às vezes o irmão só tava com dor de cabeça, não te viu direito, tava, o irmão me viu ontem lá, não, pronto. Já sai maledicência. E sai espalhando pros outros ainda. Fulano não tá. Bem que eu desconfiava que ele não é aquela coisa toda. É só porque te olhou de outro jeito, pronto. Não te machucou, não te xingou, não te falou um insulto, não te deu um tapa na cara. Só não te cumprimentou. Não vou reunir mais nessa igreja. Já sai, irmãos, toda sujeira tá dentro de nós. Não precisa nem esfolar, não. Agora aqui tá falando de uma vida que quanto mais era machucada, você tá entendendo? Porque isso é esfolar. Mais ficava evidente a pureza que estava dentro. Irmãos, desculpa, mas não é constrangedor isso? Eu acho que às vezes a gente vê falar que Jesus é sem pecado, nós lemos no Evangelho, mas a gente não para meditar nisso enquanto a figura de Levítico não é mostrada. Às vezes a ilustração, a figura, nos ajuda a entender as coisas. Dizem que o sândalo é assim, o machado bate e fere a árvore, e o que ele devolve é perfume. Nós não somos sândalo, nós somos sarça. Que vida é essa que quando machucada devolve amor? Então, o holocausto era esfolado, né, para que a perfeição interna, bem como a simetria externa, fosse examinada minuciosamente. O arrancar e esfolar desnudava a vida interior e os segredos mais profundos da alma. Assim, o Senhor Jesus não era apenas daquela beleza moral externa, como um homem que externamente, fora dos círculos ou fora da intimidade, não cometia pecado. Ele não era só dessa beleza externa, que nós temos às vezes muito. Nós estamos aqui sentados na reunião, né? Lendo a Bíblia juntos, tendo comunhão. Mas é lá em casa, e muito mais do que lá em casa, junto dos parentes, é lá na hora que você está em segredo. O Dele Moody falava assim, caráter é o que uma pessoa faz quando ninguém está vendo. É lá quando os seus pensamentos estão livres para ser só você naquela hora. O que sai deles? Então, Deus exigia que ele não fosse perfeito só por fora, mas tinha que esfolar para ver o que estava dentro. E é muito bonito que para poder mostrar o que está dentro tem que machucar. Olha que interessante, irmãos. É quando você é machucado que o que está dentro de você aparece. E aí nós vemos que nenhum de nós passa no teste. Só Jesus passou no teste. Essa é a devoção do Senhor Jesus. E continua falando assim, ó. Esse esfolar foi o que tornou foi o que o tornou a admiração do mundo. Quando foi, ao ser peneirado pelos homens, peneirado por Satanás e peneirado por Deus, seus pensamentos, emoções e vontades, todos eram rasgados e todos resistiram ao teste. Agora olha só, olha o que ele coloca aqui, irmãos, eu achei isso lindo. Por isso que eu pedi para a gente ler o Salmo 17 com a consciência que é o Espírito de Cristo que está falando isso. Ele diz assim, ó, as Escrituras registram o sacrifício esfolado.
Quando? Quando que Jesus foi assim esfolado? Ele fala assim, ó, o seu juiz, Pilatos, teve que admitir, não encontro culpa neste homem. O seu traidor, Judas, confessou com seus lábios em Mateus, traí pecando um sangue inocente. Do seu tentador foi dito, o príncipe desse mundo vem aí, mas ele não encontra nada em mim. Irmãos, a gente já parou para pensar na natureza das tentações que Jesus sofreu? Foi um demoninho, né? Não foi um espírito de coisinha pequena assim que foi lá tentar o Senhor, não. Foi o mais capaz de todos do reino das trevas. E ele foi tentado numa medida que nós nunca vamos conhecer. Mas o resultado final foi: o príncipe desse mundo vem. No final do ministério do Senhor, na última noite, ele fala: mas ele não encontrou nada em mim. Bendito seja o Senhor. Mas assim, o teste de Pilatos, de Judas e até de Satanás, essa entidade espiritual tão capaz de levar todos à ruína, não é nada comparado ao perscrutar onisciente de Deus. Quem examinou nosso Senhor até as entranhas, quem o esfolou até saber tudo da sua vida perfeita, foi o próprio Deus. Aí o irmão cita o Salmo messiânico, né, que eu pedi para a gente ler aqui. Ele diz assim, ó: mas, incalculavelmente, o mais importante é o esfolamento feito por Deus. Por isso o Salmo messiânico diz: tu provaste o meu coração. Visitaste-me durante a noite. Tu me provaste e não achaste nada. Tem uma outra expressão que acontece no Salmo 16, que é o próprio Espírito de Cristo falando também por meio de Davi, do Mictã de Davi, que é dito, confirmado por Pedro e por Paulo, na pregação de Pedro em Atos 2, na pregação homilia de Paulo em Atos 13 em Antioquia. Eles citam o Salmo 16 dizendo que era o Espírito de Cristo que estava falando em Davi. E no Salmo 16 tem uma coisa interessante. Aqui fala que Deus visitou o coração do Senhor Jesus à noite. Que interessante isso, irmãos. O que acontece à noite? Né? À noite nós dormimos. E você já reparou que a hora que você dorme, todas os ímpetos e forças do seu ser externo são postos em repouso. Aí aquelas partes do seu espírito e da subconsciência vêm à tona. Por que nós temos sonhos estranhos? Por que várias coisas que acontecem dentro de nós, à noite, afloram? Se nós formos realmente sinceros, nós vamos ter que admitir que existem sentimentos que nós trancamos dentro de nós. Por exemplo, quando você tem mágoa de uma pessoa, você consegue fingir para todo mundo, e até para você mesmo durante o dia, fazendo outras coisas, que não tem nada, tá tudo resolvido. Mas à noite aquela pessoa se te visita em sonho. Você começa a sonhar com ela. Você começa a ter movimentos do espírito e do inconsciente acontecendo enquanto você está sonhando ou dormindo. O irmão Gino, uma vez, o irmão Gerson Lima contou isso pra gente numa mesa de café. Eles estavam sentados para tomar café. Não, na verdade foi assim, à tarde. Eles estavam jantando juntos. Aí começaram a contar de um caso muito terrível de assassinato que teve na região de Sumaré, perto de Montemor. Aí o Gino ali com eles, né, sentado, o irmão Gino falava pouca coisa, estava só ouvindo. Aí ele foi dormir. No outro dia cedo, eles foram tomar café, deram graças ao Senhor. Aí o irmão Gino falou assim: irmãos, eu gostaria de pedir perdão aos irmãos. Perdão? O que, meu Deus do céu? O que o irmão fez? Falou, não, porque por causa do momento da nossa conversa ontem. Enquanto nós conversávamos, daquele ato terrível feito por aquele assassino, no meu coração, uma inclinação sutil de um orgulho de nunca ter feito aquilo surgiu. E à noite eu sonhei com isso. Olha, irmãos, olha a fineza da coisa. Jung,
nos seus estudos da interpretação dos sonhos, e Freud também, já demonstrava que os sonhos é uma reflexão da condição da alma, quando eles não são dados por Deus. Agora, quando o Espírito Santo consegue provar o consciente e o inconsciente e não encontrar nada, eu não sei se o Senhor Jesus sonhava, mas eu acho que sim, porque todo ser humano sonha. Mas que jardim de paraíso devia ser os sonhos? Ele diz assim: tu me provaste, visitaste o meu coração à noite e não achaste nada. Nada que te ofendesse. Eu já fiquei assim, quando o Gerson contou isso para mim do irmão Gino, porque assim, quem conviveu com o irmão Gino sabe o grau da piedade, da devoção, da sensibilidade que ele tinha com o Senhor. Não, para o irmão ficar preocupado só porque um movimentinho de orgulho surgiu. E aí ele falou que o cuidado de Deus foi tão específico que deixou aquilo se projetar na consciência dele enquanto ele dormia. Eu acordo, tenho uns pesadelos, acordo de manhã e dá na minha vida. Mas você vê o que é uma alma piedosa. Mas ainda estava lá. Mas o nosso Senhor, irmãos, como diz o irmão Stênio naquele cântico lá do Alguém Como Eu, ele diz assim: entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela para a rua. Deixou-me falando só. Dormiu tão pesado que fazia dó. Chegou cansado, né, dos labores. Eu penso que o Stênio está se imaginando como Maria recebendo Jesus em Betânia, depois daquele dia cansado de embate com os fariseus em Jerusalém. Aí ele fala assim: como será, mestre? Ele fica assim como Maria observando Jesus dormindo. Né? E ele fala: como será, mestre, este sonho seu? Sonhas como homem ou sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinha com o Pai na luz? Ou sonhas com a cruz? Como eram os sonhos do Senhor? Amados, aí o Salmo 16, vamos ler aqui. O Salmo 16 tem uma característica interessante. Como ele está falando, o Espírito de Cristo está falando da vida de Jesus, do coração de Jesus, você vai ver que ele é o único, talvez ele seja o único salmo da Bíblia que não tem uma só tristeza. Aqui está falando do homem que vive diante de Deus o tempo todo. Do homem perfeito e aprovado em todas as coisas. E aqui está o segredo da felicidade. Por que nós somos tristes e infelizes? Porque nós somos independentes de Deus. Como o Salmo 16 está falando da vida humana perfeita, dependente do Senhor Jesus, você vê que o salmista está alegre o tempo todo. Tudo que acontece está bom. Até a morte. Até a morte está boa também. Ele pula, interessante que a profecia aqui pula as horas da separação que é denunciada no Salmo 22. Porque ele não está tratando aqui com o nosso pecado. Ele está tratando da vida de devoção de Jesus ao Pai. E essa vida só pode ter alegria o tempo todo. Porque o segredo da alegria é a devoção. Não existe felicidade sem santidade. Então aqui, quando está falando nós vamos ver, na verdade, se os irmãos consultarem qualquer estudioso dos Salmos com cuidado, vocês vão ver que existem muitos paralelos entre o Salmo 16 e 17. O 16 sendo o Mictã de Davi, esse salmo do brilho, do esplendor, da esteliografia, porque é isso que é o Mictã, aponta para esse memorial de honra, daquele que tem a honra para ter o memorial. E aí, o que diz aqui no versículo 6? Vamos começar no 6. Embora o salmo todo é lindo, é maravilhoso, mas no 6 fala: as cordas me caíram em lugares deleitosos. Aqui está falando das cordas de distribuição da terra, da herança. Ele está falando assim: a herança que tu me dás é maravilhosa. A porção que está reservada para mim é maravilhosa. É formosa a herdade que me coube. Versículo 7. Lembra que é o Espírito de Cristo falando, é o Filho falando para o Pai, isso aqui. Porque é Cristo em Davi falando. Bendirei a Yahvé que me aconselha. Na sua vida de dependência, ele buscava
sempre receber do Pai. Uma das coisas mais lindas que eu vejo é Isaías 50, que fala assim: o Senhor meu Deus me desperta todas as manhãs. Desperta-me para que eu ouça como os eruditos. E Jesus fala em João: o filho nada pode fazer de si mesmo. O Pai que permanece em mim me tem prescrito o que dizer e o que falar. Por isso o Pai sempre me ouve, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Um homem para falar uma coisa dessa, ou ele é louco, ou ele é soberbo, ou ele é Deus mesmo. Para poder falar que tudo que ele faz agrada a Deus, não é agradar o padre, o pastor, o reverendo, seja lá quem for. E aí continua assim, olha agora. O mesmo eco lá do Salmo 17. Ainda nas noites me corrigem meus rins. A palavra corrigir aqui não está muito bem traduzida, porque Deus não tem o que corrigir em Jesus. A palavra seria mais no sentido de adestrar, aperfeiçoar, afinar. Porque Jesus já era perfeito, mas essa perfeição, quanto mais ele passava pelos sofrimentos e as lutas, quando chegava na hora de dormir, ou nos momentos noturnos de comunhão dele com Deus isolada, Deus adestrava. Mais ainda. Os rins aqui, porque para os hebreus, o que o coração é para os gregos, os rins eram para os hebreus. Já que eles consideravam isso a sede das emoções mais profundas do homem. A consciência e o inconsciente do homem era representado nos rins. E Jesus está dizendo assim, quando tu me visitas, conforme o Salmo 17, nas horas da noite do meu sonho, enquanto eu durmo, eu sou aperfeiçoado. Porque minha consciência se torna um filtro limpinho pelo qual a tua luz passa e me prepara para as boas obras do amanhã. Você sabe que os profetas, os irmãos que têm dom de profecia, muitas vezes acontece isso. Eles estão dormindo, aí o Senhor vem, fala com eles em sonho do que vai acontecer no outro dia, do que devem fazer. Né? Ah, irmãos, mas nenhum era como Jesus. Quando o Senhor descansava, quantas comunhões em sonhos ele não devia ter com Deus. E quando ele estava orando, acordado, consciente nas madrugadas, como às vezes ele passava madrugadas inteiras orando, imagine quanto que a consciência dele não recebia da luz de Deus, fluindo limpinho o tempo todo. Nesse filme do The Chosen, que está saindo aí, que os irmãos devem conhecer, né? Não estou falando que o The Chosen é perfeito, não, mas tem umas cenas bem legais. Nessa, não sei se é a 4ª temporada, acho que é a 4ª temporada que vai começar agora, né? Os irmãos viram que na última temporada, no último filme lá, que é aquele que Jesus está andando sobre as águas, o Ismael lá, o rabino chato, que fica perseguindo Jesus o tempo todo, eu pensava assim, né? Olha assim, olha pra você ver a pureza minha, né? O Ismael lá falava, esse cara, meu Deus do céu, você já começa a querer que o cara se dá mal, né? Que terrível, cara. E com certeza esse aí vai ser um daqueles que blasfema contra o Espírito Santo. Já tô vendo. A hora que chegar a hora que e eu julgando o cara. E você vê, irmão. Eu não vou nem falar para os irmãos o que aconteceu quando eu fui assistir Paulo no cinema. Tinha uma hora lá do Paulo, apóstolo de Cristo, lá, e tava eu, o Igor, acho que o Paulinho, você estava também, Paulinho? Esse dia? Ah, tava o Luquinha, né? Nós lá no cinema, tudo santo, assim, olhando aquilo lá com devoção, né? Aí foi vindo aquela cena, irmãos. Não sei se os irmãos já viram o filme, né? Mas tem uma cena lá que o prefeito romano, ele tem uma esposa que parece a Jezabel. E a esposa foi invocando com o Paulo, falando mal, tudo que o Paulo ia fazer, ela ficava... Teve uma hora que ele falou que ia chamar Lucas para ajudar o filho, né? O Lucas que estava com o Paulo, chama a filha que estava doente. Aí a esposa, esse grego não vai entrar na minha casa. Eu não aguentei. Eu estava dentro do cinema, todo mundo assustou, porque eu falei assim, dá um tapa na cara dessa mulher. Essa é a pureza que está aqui dentro. Eu fui assistindo assim, que eu fui criando uma revolta. Falei, mas que coisa, gente! Aí o irmão virou assim pra mim. Que isso, irmão? Você tá crente? Né? Mas o Ismael lá no The Chosen, chega uma hora que tá terminando o filme, Jesus fala assim, vamos orar, vem orar comigo. Aí o filme não mostra, né, o que acontece, porque ele só sobe a montanha com Jesus. No trailer da 4ª temporada tem um pedacinho lá, que não sei quantos irmãos aqui já assistiu, se já saiu, não sei se saiu já, mas
No trailer eu sei que tem um pedacinho que o Shimael volta assim pro Sinédrio, né? E fala assim pros outros rabinos: aquele homem não é o que eu pensava. Eu orei com ele. O Leonardo Ravenhill fala que muitos queriam ver os milagres de Jesus, dariam tudo para ver ele multiplicar pães, para ver ele curar leprosos, esse tipo de coisa, ressuscitar mortos. Mas ele fala assim: eu daria tudo só para vê-lo orar. Como é que era essa oração, irmãos? Eu já participei de reuniões de oração onde tem irmãos mais elevados no Senhor e é diferente. Se você pudesse ver Paulo orar, também talvez seria muito mais diferente. Se você pudesse ver Jesus orar, irmãos. Olha, a Bíblia diz que o momento que ele foi transfigurado era enquanto ele orava. Então, isso, o que está falando? Está falando dessas partes internas dele. Essa é a devoção do nosso Senhor Jesus. Deixa eu continuar aqui para concluir. Eu não vou ler o texto todo, tá? Depois, se os irmãos quiserem, eu separo e mando essa meditação, essa reflexão do irmão Penton aqui. Agora, o holocausto é vida oferecida a Deus. Assim como a oferta pelo pecado é uma morte oferecida a Deus. E, portanto, o holocausto, que representa a vida que começa em Belém, vem primeiro. E as ofertas pelo pecado, que representa a maldição do Calvário, vem por último. E é assim que está na ordem. Começa com o holocausto em Levítico, termina com a oferta pelo pecado. Assim como Jesus começa com uma vida primeiro devota a Deus, amando a Deus da vida até a morte, e termina sendo feito maldição por nós. Que lindo, né, irmãos? Deus não faz nada impreciso, solto. Está tudo costurado. É os nossos olhos que tem que ser abertos para ver. E aí continua assim, ó. Mas, olha só, eu vou parar com isso aqui, com essa parte. Mas a devoção completa a Deus por fora e por dentro, um holocausto, que é essa devoção, abrange necessariamente mais do que a vida. Mais do que a vida. E inclui, se Deus assim o exigir. Porque Deus é digno para poder exigir. Ele tem direitos de exigir. E inclui, se assim Deus exigir, o martírio em amor. O sofrer até a morte por amor. Porque isso que é o martírio. A palavra mártir, no grego testemunha. Testemunha, mártir, vem de martúria, que é testemunho. Ela significa alguém que ama e se embasa numa verdade com a vida e a morte devido ao amor que o vincula àquela verdade. Ele testemunha com a vida e com a morte acerca daquilo. E é claro que o Senhor Jesus, no que tange a nossa salvação, irmãos, nós temos que crer que ele morreu uma morte expiatória. Ele não morreu só como um mártir, para nos salvar. Mas no que tange a esse aspecto da devoção dele ao Pai, ele foi o mártir. Você está entendendo? Por isso que Apocalipse vai ousar dizer no capítulo 1, versículo 5, isso aqui ajuda a gente a entender aquela expressão lá, que ele é chamado de a testemunha, o quê? Fiel. Se você olhar a palavra testemunha, mártir. Mártir. Ele é um mártir fiel. Porque ele amou a Deus de todo o seu coração e deu a vida em amor, em devoção a isso. Aí continua. Então, se Deus exigir, né, se assim Deus o exigir, essa vida de amor exige também o martírio. E assim lemos em Levítico capítulo 1, versículo 11. Quem quer ler o versículo 11 de Levítico 1, por favor? Irmãos, sim. Olha como é que o irmão Penton coloca essa questão agora. É dito que se Deus exigir a morte, porque devoção completa ama até a morte, então ele vai morrer. E é isso que Jesus está fazendo nas primeiras 3 horas, morrendo por amor ao Pai. Não tem nada a ver conosco ainda. Agora, olha só. Olha como é que ele coloca isso.
Se Deus exigir, envolve o martírio. E assim lemos em Levítico 11, e ele matará o novilho diante do Senhor. Ele o matará ao lado do altar que dá para o norte diante do Senhor. Olha o que ele coloca agora. De acordo com a profecia, o julgamento vem do norte. Jeremias 5:6. E Jerusalém e o Monte Sião, onde o Senhor foi crucificado, está para as bandas do norte. E por isso o novilho era morto do lado norte. Você está vendo, irmãos? Jerusalém, onde está Sião e o trono de Davi, para as bandas do norte. O julgamento vem do norte, Jeremias. E o novilho é morto para as bandas do norte. A devoção a Deus não conhece limites, exceto o limite da vida toda. A devoção a Deus não conhece limites, senão o limite da vida toda. Pois a criação é um ato da soberania de Deus. A vida, em absoluto, é puramente uma dádiva do Criador. Portanto, ele pode dar a vida, sustentar a vida ou retirar a vida. E nenhum mal ele está fazendo à criatura. Se qualquer um de nós tirar a vida, nós estamos pecando. Deus não está pecando se ele pede a vida de volta. Porque quem deu a vida? Ele. Ele é o único que merece a nossa vida e a nossa morte. E a devoção não conhece limite, exceto o limite da vida toda derramada. Irmãos, eu não sei, eu não consigo colocar isso aqui em palavras sem ler. Você percebe a profundidade da luz que o irmão traz sobre isso? Aqui diz assim: o limite da dádiva cabe exclusivamente ao doador. Assim, a devoção completa oferece tudo de volta a Deus. E em épocas de martírio, Deus o aceita. Poderia a alta entrega ir além de um ser sem pecado, entregando sua vida sem pecado ao Altíssimo? Ele não está morrendo porque ele pecou. É uma vida sem pecado que tem todo o direito, então, de viver, mesmo assim se devolvendo a Deus, se assim Deus exige. Nós morremos porque pecamos. Jesus morrendo, em primeiro lugar, nas primeiras 3 horas, não é porque ele pecou. Se tem um homem que tinha direito só de viver, era ele. Mas a devoção diz, ainda o que eu tenho por direito é delegado por ti. E se tu pedires, eu te dou de volta. Isso é devoção. Jó chegou perto disso quando disse, ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Mas Jó era uma vida imperfeita. E se ele morresse, é uma vida imperfeita, morrendo, pecou. Mas Jesus não, irmãos. Não está dito que o salário do pecado é a morte? Então uma vida que não pecou só merece viver. Mas e se essa vida que só merece viver, entende que até essa vida é de direito de Deus? Porque foi Deus que a deu, e quando Deus a pede, ela se oferece. Eu não sei, eu não consigo ir além disso aqui. Eu só queria que a gente pudesse meditar um pouco nisso. Esse é o Senhor que nós adoramos. Essa é a devoção que nele nós somos chamados cada vez mais a galgar. E por meio de Jesus Cristo oferecermos um desses sacrifícios espirituais a Deus. Irmãos, que o Senhor abençoe o nosso coração para penetrar nessas coisas. Só Ele para nos ajudar. Só Ele para nos ajudar. Eu vou parar por aqui. Eu não vou. O texto é mais longo, ele tem mais 2 grandes parágrafos aqui continuando. Mas eu acho que depois qualquer coisa eu mando para os irmãos. O Senhor nos ajude. Possamos ver, sabe, sentir, estreitar a nossa emoção, nosso coração, porque o Senhor merece toda a nossa entrega. Se Deus merecia dele, que é uma vida perfeita, quanto mais de nós. Porque não temos nada, irmãos. Exceto o que ele dá.
que nós possamos devolver, também por meio de Cristo. Cristo é tudo em todos.